Forrest Gump, o contador de histórias. Peraí, você não achou estranho? Onde que estava escrito lá o contador de histórias? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso agora. Hello everyone! E hoje tem estreia aqui no canal. A gente também vai falar sobre o mundo aí que circula o idioma inglês, né? Curiosidades da língua. Então, se você já fala inglês, aqui vai ser teu espaço para discutir os assuntos que você acredita que sejam mais interessantes. E se você está aprendendo inglês ou vai aprender, você vai saber que mundo maravilhoso é esse do inglês e que quando associa-se ao português, algumas coisas estranhas podem acontecer. Uma dessas coisas estranhas é toda vez que existe um lançamento de algum filme e você percebe que na tradução alguma coisa ficou estranha, ficou esquisita aí. O que a gente sabe é que toda vez que chega um filme estrangeiro para o nosso país, ele passa por várias distribuidoras, né? E essas distribuidoras decidem qual será o melhor nome comercial deste título. Acontece que às vezes nessa tradução alguma coisa se perde aí e acaba aparecendo coisas bastante esquisitas. Baseado nessa curiosidade, a gente selecionou aqui 5 títulos só para ilustrar como que uma tradução pode ficar tão diferente de um título original. O primeiro desses títulos é o Se Beber Não Case, aí uma franquia, né, de sucesso que acabou rendendo aí 2, 3 filmes na sequência. O primeiro filme é lá de 2009 e foi feito pelo diretor Todd Phillips, né? O enredo, se vocês já viram o filme, vão se lembrar, o primeiro filme começa com o casamento do Doug Phillips, que no dia do casamento dele ele some porque numa festa de solteiro na véspera eles acabam ingerindo uma droga aí que é o famoso Boa Noite Cinderela e se metem em várias aventuras e não se lembram de nada do que aconteceu e como é que vão achar o noivo novamente, né? A parte do bebê tem mais, não foi? Bebê. Curiosamente, o título em inglês desse filme é The Hangover, e que quando foi passado em português virou Se Beber Não Case. O problema é que Se Beber Não Case foi um título até original, né, bem criativo, né, se você comparar a versão original, o primeiro filme. Só que os tradutores não levaram em conta que esse filme se tornaria uma franquia de sucesso, né? Então chegou no filme 3, lá em 2013, Se Beber Não Case, que o casamento nem faz parte da trama, e o título ficou aí um pouco incoerente. O segundo filme aí é de 1977, é um mega premiadíssimo filme do Woody Allen, né? Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Woody Allen, até que ele pode ter muitos personagens dentro da sua filmografia, bastante neuróticos no cinema. Só que, nesse caso, um filme chamado Annie Hall, em inglês, que era o título original desse filme, não traz nenhum desses personagens neuróticos. Por mais que esse trocadilho seja interessante, a personagem que é interpretada pela atriz Diane Keaton também não é nervosa, ou melhor, é muito mais do que isso. Em 2011, apareceu um filme do Adam Sandler, chamado Cada Um Tem a Gêmea que Merece, que em inglês nada mais é do que Jack and Jill. Jack and Jill, no original, faz uma referência aí a irmãos gêmeos, né? Já que eles têm uns nomes bastante sonoramente muito parecidos, que é a temática do filme. Nesse filme, que até o Al Pacino aparece numa sequência ali bastante engraçada, não rendeu boas críticas de quem assistiu e também uma avaliação muito baixa do site Rotten Tomatoes, que avalia a opinião do crítico e do público. Não foi um filme de muito sucesso, não deu muita popularidade. E fica aí uma tradução que tentou resgatar, de repente, até o enredo do filme, porque Jack and Jill não significaria muita coisa para o nosso público, e talvez, quem sabe, se o título fosse Cada Um Tem a Gêmea que Merece, explicaria aí o enredo do filme, que também não bombou muito. Eu não entendi o que ele falou. Em 58, lá atrás, ainda com o nosso queridíssimo Alfred Hitchcock, ele fez um thriller, um dos mais famosos, chamado Um Corpo que Cai. Acontece que esse clássico de Alfred Hitchcock é chamado Vertigo, tradução literal vertigem. E ganhou com esse nome nacional Um Corpo que Cai. Ele entra no quesito de títulos nacionais que entregam a história. O famoso título spoiler. Seria bem melhor que deixasse alguma margem para a imaginação, né? Eu acho que sim, minha senhora. Hã?
E aí, em 2016, apareceu um filme maravilhoso chamado Moonlight, Sob a Luz do Luar, um outro filme muito bem comentado, 8 indicações ao Oscar, inclusive melhor filme, melhor diretor para Barry Jenkins. Moonlight é um filme baseado na peça inédita In Moonlight, Black Boys Look Blue, de McCraney, o que faz muito sentido quando você vê o pôster original do filme. A história é de Sharon, um jovem negro morador de uma comunidade pobre de Miami. Ele vai do bullying na infância, passa por uma crise de identidade da adolescência e a tentação do universo do crime e das drogas na fase adulta. É um filme poético com um grande estudo de personagem. No Brasil, Moonlight ganhou o subtítulo redundante Sob a Luz do Luar. E ele não é o único, seguindo uma longa tradição de subtítulos autoexplicativos. Moonlight significa exatamente a luz do luar. Para que isso? Mas não é um título que está sozinho, né? Quem não se lembra aí de Forrest Gump, o contador de histórias? Precisa explicar. Porque não há a menor necessidade. Mas aí a pergunta que fica é: por que essa tradução é feita dessa maneira? Bom, a vida de um tradutor não é fácil. Tem esse lado comercial, porque o público daquele país precisa ter uma identificação com a obra, desde que não desrespeite o conteúdo. Tudo bem, mas não é só o título. Tem a legendagem, tem a dublagem também, que possuem algumas regras. Sincronização, tamanho das falas, né? Como é que você faz uma tradução adequada quando existem regionalismos e expressões idiomáticas? Se forem usar sempre a tradução literal, o risco de haver frases sem sentido ou pouco coloquiais é sempre muito grande. É preciso que o time de tradutores seja experiente e com perfil bem adequado para cada tipo de filme, inclusive com a faixa etária correspondente, tá? Essas pessoas até podem buscar especialistas na hora de traduzir alguns termos técnicos ou gírias. E você? Se você já conhece a língua inglesa, viu o nome de um filme traduzido para o português, deu aquela bugada no cérebro? E por outro lado, se você na tentativa de ampliar o seu vocabulário, né, na hora que você viu um título traduzido, você não conseguiu se encontrar no dicionário, pois as palavras não faziam muito sentido ali naquela explicação? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Certamente essa lista vai aumentar muito com as opiniões e a experiência de vocês, tá bom? Não esqueça de curtir, assine e toca no sininho para você ser lembrado das novidades. Bye bye!